O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, querido irmão Gabriel, que coisa boa você estar aqui com a gente, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Olha, nós estamos mais uma vez com você aqui e muito felizes mesmo. Então, meu querido, nós vamos também receber os nossos companheiros que estarão conosco, nos assistindo para essa aprendizagem, e a todos que sejam muito bem-vindos, e aqueles que não puderam estar agora, mas estarão depois, também sejam muito bem-vindos. E nós apresentamos nosso irmão Gabriel Lopes Garcia, que é de Juiz de Fora, já esteve conosco, fazendo também a sua apresentação, sua exposição, e mais uma vez ele está conosco, ele é palestrante, estudioso da doutrina espírita. E então, vamos à nossa prece inicial. Convidamos a todos para juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer, Senhor, com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para uma noite de aprendizagem nos estudos da doutrina espírita, que será hoje a cargo do nosso irmão Gabriel, trazendo o seu trabalho, que ele seja inspirado pelos bons espíritos e por nossa mentora Zilda Gama, e nós estejamos com nossos pensamentos, nosso coração abertos e aprendendo mais um pouco, colocando em prática, porque só assim estaremos dando mais um passo nessa escalada da nossa evolução espiritual para chegarmos a espíritos puros, que é o destino de todos nós. E pedimos então, Senhor, que nos abençoe a todos, nossos irmãos encarnados e os desencarnados, que também esperam por esses momentos de aprendizagem. Pedimos que nos abençoe a todos e que assim seja, graças a Deus. Então, a palavra é toda sua agora, tá bom? Muito obrigado.
Ué, gente, apareceu aqui o arquivo. Eu não estava conseguindo colocar o arquivo. Acho que foi o pessoal aqui nos bastidores. Muito bem, eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Para mim é uma alegria, uma satisfação retornar aqui a essa casa, no modo virtual, né, que é como foi o primeiro encontro também, onde eu discuti sobre órgãos no perispírito. E hoje eu estou discutindo esse tema aí sobre a mediatização da mediunidade. Quem estiver acompanhando ao vivo, fica à vontade para fazer perguntas, comentários e discordâncias. Tenho sempre muito prazer em conversar com as pessoas, em discutir as ideias, especialmente no âmbito espírita, onde somos todos estudiosos. Então é nesse intercâmbio que a gente vai aprimorando as ideias, as compreensões, inclusive lidando com o contraditório. Eu escolhi esse tema aí porque eu tenho interesse em estudar certas teorias da área da comunicação. E nesse ano eu descobri um livro que trata especificamente sobre a mediatização da religião e com foco no Brasil. Eu achei muito interessante, resolvi então fazer um recorte desse processo de mediatização para a mediunidade praticada no meio espírita principalmente. Embora a gente possa fazer um outro comentário sobre a prática mediúnica em outros ambientes, mas o nosso foco hoje é aquilo que é mais comum da gente enxergar no meio espírita, propriamente falando, tá legal? Porque a mediunidade, enfim, é uma faculdade humana e acontece em vários lugares sob diferentes perspectivas. Vou passar por um pouco de teoria, e à medida que eu for colocando esses elementos teóricos, os slides estão aí para isso, eu vou fazendo as conexões com o que eu observo no meio espírita, tá? Então, o slide está servindo como uma referência para guiar o pensamento, então ele está resumindo as ideias. Eu vou fazendo comentários a partir disso daí. Eu começo chamando a atenção de vocês, a gente pode fazer até um exercício de memória, para a gente perceber alguns cultos religiosos que acontecem nos dias de hoje. E a gente vai encontrar uma variedade muito grande na maneira como se conduzem esses cultos. A gente vai encontrar celebrações mais tradicionais, tipo uma missa de igreja católica, ou uma pregação dentro de uma igreja protestante, sejam as clássicas, sejam as derivadas posteriormente. Então a gente tem esse modelo mais clássico, vamos dizer assim, de prática religiosa e no templo, né? Então tem todo ali um conjunto de condutas, muitas vezes de rituais e de simbolismos estão colocados ali, é a maneira mais tradicional. E nós temos também outros ambientes, outros espaços religiosos que procuram dar um verniz diferente nessa forma de fazer as coisas acontecer. Então, eles não seguem esse modelo tradicional, né? Mas eles vão criar inovações que estão ligados a uma linguagem tipicamente midiática no exercício das práticas religiosas, tá? Então, isso vai acontecer tanto nas transmissões ao vivo, seja pela televisão, hoje em dia muito pela internet, que é um grande veículo de mídia nos dias de hoje, mas também, mesmo fora, mesmo quando as câmeras estão desligadas, esse linguajar permanece, e essa é a grande questão. Então a gente vai enxergar muitas vezes práticas religiosas, cultos que vão aparecer com shows, alguns vão até jogo de luzes, uma ambiência arquitetonicamente construída para lembrar mesmo um espetáculo. Então tem as câmeras, tem um palco, tem todo o roteiro programado, a maneira de falar, o roteiro que é seguido, essa coisa toda. Então a gente percebe muitas vezes que muitos desses cultos, eles vão se assemelhar a como se fosse um programa de auditório. E a gente tem muitos cultos na televisão que são assim, são programas de auditório religiosos. Toda a dinâmica que estrutura ali aquela prática está mediatizada, tá? Em mediunidade a gente começa a ver isso também dentro do meio espírita. As proporções são menores porque numericamente nós somos poucos comparativamente ao restante da população e a maioria cristã religiosa no Brasil. Quando eu digo maioria cristã, estou falando de católicos e evangélicos, esses dois principais grupos que dominam estatisticamente as religiões no Brasil. Mas a gente já vê ali uma outra coisa acontecendo assim, né? Bom, esses exemplos mostram para a gente quanto que há uma interação das práticas religiosas com os processos sociais, em especial as diversas mídias. Não começou com o advento da internet, muito pelo contrário, sempre onde a gente foi criando, quer dizer, as sociedades foram criando novas mídias,
essas interações com a religião já foram acontecendo. Se a gente fizer um resgate histórico, a gente vai perceber isso nos programas de rádio e nos programas de televisão. No rádio ainda tem, né, mas já teve seu auge, embora continue no dia de hoje. Os programas de televisão continuam, com a diferença que os programas de televisão são muito mais caros do que, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui pela internet. Então tem essas interações, elas acontecem o tempo todo. Bom, vamos lá, vamos para o próximo slide então, por favor. Dado esse contexto de que a gente tem essas diferenças entre as práticas religiosas, indo das mais tradicionais às mais mediatizadas, né, o que a gente percebe é o seguinte: nenhuma religião ela está desligada do contexto no qual ela está, contexto social, histórico e econômico. Sempre foi assim. Qualquer atividade humana está em relação, interação cultural com as outras instâncias sociais, com os grandes valores da época e, no nosso caso, com as grandes mídias da época, com as grandes linguagens que hoje passa muito pelas mídias. Quando eu estou falando de mídias, minha gente, eu estou falando de rádio, de TV, de internet, principalmente. Aí dentro da internet, obviamente, tem todo um ecossistema próprio. Você tem as mídias sociais, que são as grandes plataformas, como o Facebook, Instagram. A gente tem as plataformas de vídeo, como o YouTube, né? A gente tem os sites, os aplicativos e por aí vai. Então tem esse ecossistema da própria internet. Então quando eu estou falando de mídia, eu estou falando de todo esse conjunto de instrumentos e de práticas que acontecem nesses ambientes midiáticos, né? A religião, como toda instituição, vai estar dialogando o tempo todo, né? A gente falou do rádio e da TV, não seria diferente com a internet. Acontece que a internet, ela abre margem para um tipo de ação que tem uma capilaridade muito maior, né, do que as outras mídias, e onde é muito mais possível que indivíduos que não passem necessariamente por instituições consigam atingir diretamente um público interessado. Basicamente, a gente pode analisar os aplicativos de mensagem de celular, né, eles têm uma capilaridade absurda, né? Então, eles conseguem chegar nas pessoas com áudios, com recortes de vídeos, essa coisa toda. Nesse contexto, então, que a religião continua interagindo com todos esses meios, qual é o desafio que se apresenta a qualquer tradição religiosa? O desafio que se apresenta é como essas denominações religiosas vão conseguir manter o conteúdo da sua mensagem, caso haja interesse em fazer isso, mas que consiga, ao mesmo tempo, adaptar o conteúdo dessa mensagem à forma que está na expectativa da sua comunidade ou de outras comunidades. Muito antigamente, antes do advento dessas mídias todas que nós citamos, né, a maneira de comunicar era ditada pelas instituições religiosas tradicionais que exerciam um grande poder na sociedade. Em algum tempo até dominou a sociedade em várias instâncias, né? Então os modos eram os tradicionais, da exposição, dos rituais bem marcados e tal, e assim funcionava, né? Com o advento das mídias a coisa vai mudando, e com o advento da internet as pressões são muito grandes. Então vejam, muitas religiões vão se questionar a respeito das formas de viver essa experiência religiosa também no ambiente das mídias digitais, que são as mídias mais recentes. Como levar a sua mensagem, como transmitir o seu pensamento, né, o interesse que tem num assunto qualquer, mas agora no novo veículo. E a gente vai ver diferenças que são marcantes. Por exemplo, tudo na internet é muito mais acelerado e, por exemplo, com vídeos mais curtos. A gente observa isso. Se a gente pegar a geração que está sendo criada agora, há muito mais dificuldade dessas pessoas, se forem criadas, se forem habituadas com vídeos estilo TikTok, de acompanhar vídeos mais longos, filmes mais longos e mais elaborados, porque estão no hábito de vídeos muito curtos com conteúdos extremamente fragmentados, uma disputa de atenção muito grande. É óbvio que a religião vai interagir, vai ter que discutir isso daí. E as religiões não ficam paradas, obviamente. Então a gente vê a criação de aplicativos, aplicativos com Bíblia, conteúdo de Bíblia, ou mensagens que são montadas, especificamente elaboradas como áudios bem montados, que são difundidos em grupos como o WhatsApp ou Telegram, em grupos que reúnem centenas, às vezes milhares de pessoas ali conectados por uma religião. A gente vai ver programas diários
no YouTube, vídeos no TikTok também. Quer dizer, o TikTok começou muito numa onda de dancinha e tal, que hoje em dia não é exclusivo, né? Mas é uma mídia que tem um alcance muito grande entre a população mais jovem em particular. Então a gente vê que as religiões estão inseridas nisso, né? Algumas ficam meio deslocadas, mas de algum modo todos buscam de alguma forma dialogar com o que está colocado do desafio dessas mídias, né? E aí vão ter que se inspirar numa linguagem leiga, vamos dizer assim, né, para poder tentar passar ali a sua mensagem. Isso coloca desafios, tanto no sentido técnico da coisa, né, como elaborar uma mensagem que use o linguajar adequado a cada tipo de mídia, como criar um post para Instagram, como gravar um vídeo para o YouTube, por aí vai, quanto às tensões a respeito de uma coerência com os conteúdos que aquela tradição abraça. Por outro lado, a gente vai ver que grandes igrejas, muitas delas até igrejas empresas que fazem negócios com a fé, elas se apropriam com muita força desse linguajar, até porque elas dependem desse linguajar para conquistar o que elas desejam, que é o poder, que é a projeção social, que é a influenciação política, etc, etc. A gente vai até discutir um pouquinho disso mais à frente, né? Então, elas têm uma relação umbilical com a forma dessas novas mídias, com a maneira de alavancar o seu discurso e o seu projeto, né? Mas para muitas outras, para a maioria, fica aí sempre um dilema. Bom, se a gente está falando aqui que é mediatização, então convém a gente definir o que é, né? Não é apenas usar as mídias, mas tem algumas implicações. Vamos ao próximo slide, por favor. O que a gente está falando, né? Esse termo mediatização, veja, não é mediatização, mediatização, né? Tem a ver com mídia mesmo, né? Numa visão mais rápida, né, inicial, mas que vai perpassar muitos dos conceitos, porque também não há unanimidade, mas tem características em comum, a gente pode entender assim, que a mediatização é uma articulação entre o ambiente midiático e os processos sociais. Mas vamos destrinchar um pouco mais o que a gente quer dizer com isso. Em primeiro lugar, quando a gente usa a palavra articulação, ela aqui é importante, porque a gente não está falando simplesmente de uma visão mais rápida que diria que a mídia tem efeitos sobre a estruturação e o linguajar religioso, tá? É claro que tem efeitos, mas não é uma ação isolada e unidirecional. Porque se a religião está interagindo o tempo todo culturalmente, então ela vai exercer as suas influências recíprocas nas mídias e vale para todas as outras instâncias, todos os outros campos sociais. Então, por isso que falar em efeito não é o mais adequado, não é mais completo, não é mais rigoroso. É uma articulação que vai acontecer, porque há interesses em ambas as partes. Da mesma forma que vão surgir esses dilemas de conteúdo e forma para as religiões, as mídias também vão apresentar questões para elas à medida em que há uma apropriação ou uma ocupação das religiões nos espaços midiáticos também. Percebe? Então, por exemplo, um programa de auditório vai ter que decidir se convida ou não um padre que é cantor, né? E percebe como? Então, você vai articulando o ambiente midiático com a religião. E quando a gente está falando de processos sociais, é bem amplo mesmo, tá? Porque a gente está discutindo a mediatização das religiões. Mas a gente pode ter mediatização em outros setores. Da educação, por exemplo, isso pode acontecer, embora a gente não vá discutir aqui hoje. Quando a gente fala em processos sociais, né, é bem abrangente mesmo. Por exemplo, relacionamentos afetivos conjugais, dentro das teorias da comunicação, são tratados como processos sociais. Dentro dos relacionamentos, a gente pode ter coisas do tipo namoro, que é uma forma mais tradicional, mais fixa, monogâmica, de duas pessoas se relacionarem. A gente pode ter relacionamento aberto, a gente pode ter relacionamentos plurais, a gente pode ter traição, a gente pode ter pessoas que ficam, a gente pode ter pessoas que casam, e tem toda uma variedade, mas são processos sociais de relacionamento afetivo amoroso entre as pessoas, né? Então a mediatização está fazendo isso, ela articula o ambiente midiático com os processos sociais. No nosso caso aqui hoje, em particular, a gente está discutindo como que esse ambiente midiático se articula com os processos
religiosos no Brasil, em particular com o fenômeno mediúnico. Vejam vocês que nós espíritas encaramos esse dilema de maneira mais forte a partir do contexto da pandemia de Covid-19. Porque antes a gente já tinha várias iniciativas espíritas no ambiente da internet, né? Mas a pandemia acabou empurrando toda a nossa vida para a internet. Vejam vocês que a pandemia terminou, mas esse canal aqui continua produzindo, continua, não sei se é o mais correto, né? Eu não sei se esse canal começou a fazer essas transmissões no contexto da pandemia. Se alguém quiser informar aí, até fica à vontade que me ajuda a entender. Mas a gente está num contexto onde, a princípio, por exemplo, isso aqui não seria uma necessidade. A gente não precisaria passar por aqui para fazer o estudo do Zio da Gama. Mas o Zio da Gama continua fazendo. Então, claramente, há uma articulação entre esse centro espírita e o ambiente das transmissões ao vivo de vídeo pela internet. Percebe? Então, isso aqui é um exemplo dessa articulação. Não é necessariamente uma mediatização, a gente vai ver logo na sequência, mas, de fato, há uma influência desse processo. Tá? Então, a gente viu que a pandemia acabou empurrando muitos centros espíritas, muitos grupos espíritas, que começaram a fazer as suas atividades. Essa mediatização, minha gente, ela vai, então, jogar uma série de interferências na organização da estrutura religiosa, a depender do interesse dessas religiões se organizarem mais ou menos ao redor de uma linguagem midiática. Me informaram aqui nos bastidores que, de fato, iniciaram no período da pandemia e continuam até hoje. Legal, né? Tem muita coisa que é assim mesmo. Tá, mas vejam vocês, né? Esse ambiente midiático, minha gente, ele por si só, ele não é só os aparelhos, né? Não é só o computador que eu estou usando, não é só o celular. Os aparelhos em si não garantem a mediatização, ambiente midiático, tá? Ele tem a ver com processos. Então, nós nos relacionamos com e através desses aparelhos, tá legal? Os aparelhos em si não se relacionam, né? Somos nós que nos relacionamos com e através desses aparelhos, celular, computador e por aí vai, smartphone, né? Porque não é mais como antigamente. Então a gente tem toda uma lógica de mídia e tem, claro, um linguajar que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai usando esses recursos. Tudo bem. Então, mediatização nesse sentido geral é isso. E no contexto particular da religião, como que a gente vai perceber essa característica? Próximo slide, por favor. Qual é a principal característica que vai marcar essa mediatização das práticas religiosas? As práticas e os modos da vivência da religião são alterados nessa articulação. Isso quer dizer, minha gente, que vale tanto para essas religiões estão se organizando muitas vezes ao redor desse processo midiático, então é feito porque vai ser transmitido ao vivo pela televisão, ou é estruturado de um jeito porque vai ser transmitido pelo rádio, ou mesmo que seja gravado, não importa, né? É estruturado de um tal modo porque vai se adaptar ao YouTube, ou é feito de um certo modo porque isso é o que pega, é o que dá liga dentro de uma plataforma como o TikTok. Então você não pode ser a homilia tradicional, né? Então você vai fazer uma coisa diferente, adaptada ali ao linguajar. Tem religiões, tem igrejas no Brasil que são completamente mediatizadas, né? E que o crescimento delas se deve a esse processo de mediatização. Isso não é necessariamente ético, estou fazendo uma análise do que acontece, tá? É um juízo de realidade, não de valor. Mas isso aí vai acontecer, tá? Outras religiões vão ter um processo mais variado. Se a gente pegar a Igreja Católica, por exemplo, né, você vai ter desde as práticas que continuam tradicionais e de grupos que não têm interesse em modificar isso, até alas dentro da Igreja Católica que são extremamente mediatizadas. Então, dentro de uma mesma religião, você vai ter alas diferentes. Dentro do grupo, que a gente chama de evangélicos, neopentecostais, muitos a gente vai ver que tem uma mediatização acentuada, que explica, em parte, né, o avanço que conseguem, social, político, econômico e por aí vai. Tá? No meio espírita, a gente vai ver variedades também. Muito embora, na maioria dos centros, há um baixo nível de mediatização, né? Poucos são as atividades espíritas que têm um alto nível de mediatização. Mas a mediunidade já vai entrar nesse bojo aqui. Exemplos dessa mediatização da mediunidade, já particularizando então o nosso caso. A gente tem pessoas
que se intitulam de espíritas, e aqui, minha gente, a quem que é espírita? Eu não entro em debate teológico. Se a pessoa afirma que é espírita, tem algumas crenças básicas, tipo, somos espíritos, sobrevivemos à morte do corpo, nos comunicamos. Se a pessoa diz que é espírita, eu acato isso, tá? Mesmo que discorde eticamente do que a pessoa faz, tá legal? Então, eu parto muito da autodeclaração. Então, nós temos espíritas que fazem, por exemplo, transmissões ao vivo de comunicações mediúnicas, de psicografia. A gente tem pessoas que recebem mensagens psicografadas e gravam áudios elaborados e tal, com essa mensagem, e divulgam, né? Muitas vezes também por aplicativos de mensagens. Percebe? Então a gente tem grupos ou pessoas isoladamente que têm a prática mediúnica já altamente mediatizada, porque o modo como essas pessoas praticam a mediunidade está alterado. Não é mais um modo que é um modo de reservado, né, com certas finalidades, é um modo de exposição. Então, uma diferença muito grande. E essa exposição não é uma exposição à moda antiga, de estar aberto às portas, né? É uma exposição que não só abre as portas, mas transmite, usa do ambiente midiático para que isso seja publicizado para o maior número possível de pessoas. Então, claramente, nós enxergamos que há, em muitos grupos, atividades ou pessoas isoladas espíritas, uma vivência mediúnica bastante mediatizada. E o que é mais interessante disso é o seguinte: essa mediatização tem tanto a ver com a elaboração de uma linguagem que vai ser adaptada para ser transmitida nesse ambiente midiático, mas também é um linguajar, uma estrutura que permanece mesmo que não esteja sendo feito para as mídias, ou que não esteja sendo transmitido para as mídias. Isso é o mais importante. Essa alteração, ela fica, mesmo que não haja uma transmissão simultânea, a estrutura permanece. Vamos a exemplo disso, né? A gente pode pegar uma missa tradicional, né, que vai seguir todos os ritos ali, tá, e pode ser transmitida ao vivo, inclusive, muitas são, mas o processo é o mesmo, então ele continua ali. Tá? Ou a gente pode ter um culto católico, que não é exatamente a missa, mas que adapta o seu linguajar, um evento católico, para ser transmitido por televisão. A estrutura daquela prática foi modificada porque ele está sendo feito pensando em televisão, né? E muitas vezes até, mesmo que não haja transmissão, aquela estrutura permanece, muitas vezes aquele linguajar atinge um conjunto que interessa aquelas pessoas, então ele permanece. Percebem isso? Se a gente pegar a mediunidade, vamos trabalhar com comparativos. Vou pegar o Chico Xavier psicografando cartas, né? O Chico Xavier talvez tenha sido o grande disparo, grande boom de interesse por psicografia no Brasil, porque ele ficou famoso para muito além das fronteiras do meio espírita, né? E que temos alguns milhões de pessoas, mas poucos comparativamente à população brasileira. Mas como é que funcionava lá as reuniões de psicografia do Chico Xavier de cartas para os pais, mães, familiares, amigos interessados em ter notícias e consolo de alguém que partiu? Você tinha que se dirigir, caso tivesse interesse, você tinha que se dirigir até Uberaba. No dia e hora marcado, você participava daquela reunião, seguia todos os procedimentos, muitas vezes varava a noite, adentrava a madrugada, e acontecia ali naquele ambiente, reservado para aquelas pessoas e tal, que acompanhavam a reunião. Então, ela é uma reunião que ela se abria, aquelas pessoas acompanhar, mas as práticas permaneciam do jeito que, se não tivesse ninguém lá, as psicografias iam acontecer daquele mesmo jeitão. Então, vejam, não há alteração. Então, o Chico Xavier psicografando não é uma psicografia mediatizada, percebem? Porque ele está fazendo do mesmo jeito. No entanto, hoje em dia, a gente vai pegar médiuns e supostos médiuns, que a gente tem muita picaretagem no meio mediúnico, também no meio espírita, isso não é diferente. E esses médiuns ou supostos médiuns e os picaretas, eles armam todo um espetáculo. Então, não é mais uma sessão para buscar uma psicografia, mas tem toda uma linguagem desenhada onde aquilo se torna um evento midiático onde as pessoas vão, mesmo que ele não seja transmitido ao vivo, porque muitas vezes ele é transmitido pela internet simultaneamente, ou gravado e depois colocado. Mas mesmo que não seja transmitido, a estrutura, o evento que é montado, ele é todo mediatizado. Como é que eu vejo isso? Em primeiro lugar, não é uma estrutura simples, vamos dizer assim, de centro espírita, uma instituição espírita. Está mais preocupada
nos centros, mas em agregar, em conversar as pessoas, estudar. A estrutura é montada, né? Então você vai ter auditório, e quanto maior o auditório, melhor, né? Você vê que é mais sucesso da organização e do médium. Você tem um palco, tem jogo de luzes, tem uma estrutura que tem músicas que entram em momentos certos para dar o tom que se deseja emocional para cada momento, tem uma abertura, tem a entrada triunfal do médium celebridade, né? Esse médium celebridade ele tem um discurso mediatizado, vocês querem fulano de tal chegou, percebe? Então tem toda uma estrutura literalmente midiática organizada naquele processo. As cartas não são lidas de maneira espontânea, mas elas são lidas dentro de toda uma dramatização. Vejam vocês se isso não é o mesmo processo de mediatização que a gente percebe no culto das igrejas, onde tem um momento que você reserva para as dramatizações. As pessoas vão, contam os seus casos, aí conversa ali com a liderança religiosa, que pode curar, mas é um depoimento, é aquele momento emocionante. Nas cartas, a gente vê a mesma mediatização acontecendo. Então, a prática está alterada. Ela está estruturada, organizada, conduzida no linguajar mediatizado. Então, veja, vai desde a estrutura, desde o ambiente da arquitetura, é palco, é auditório, é luzes, é música, é projeção, é médium celebridade, que tem frases feitas, que tem um discurso organizadinho. Percebe como a coisa funciona? Tem um comércio envolvido naquilo ali, faz lembrar os canais de toda essa coisa, né? Assim, faz o vídeo e tal, mas comprem na nossa lojinha, etc, etc. Tudo mediatizado. Né? E a própria leitura das supostas comunicações também segue esse esquema de mediatização, porque é tudo muito dramático, elaborado, quer dizer, não tem aquela espontaneidade que a gente via lá no Chico Xavier. Ele entregou a mensagem, conversou um pouco e segue adiante. Percebe? Então, assim, e nós temos, minha gente, se você digitar na internet, tem os montes. Claro que a gente tem, como tem essas carreiras mediúnicas, eu chamo de carreira mediúnica espírita, então você vai ver indivíduos que têm sucesso de maior alcance, nacional, tem aqueles mais regionais e tem os nível municipal. A gente vai ver de tudo um pouco. Se digitar na internet, você vai encontrar, né, em diferentes níveis da carreira profissional mediúnica. Aí. Claramente, é um exemplo de mediatização da prática mediúnica. Mas vejo que não necessariamente, todas as vezes que a gente transmitir um evento espírita ou uma reunião mediúnica, necessariamente nós estaremos mediatizados. A mediatização está aí. Ela altera a linguagem, a vivência das práticas religiosas. A mediação, não. Próximo slide, por favor. E, gente, fique à vontade. Quem quiser fazer perguntas, comentários e discordâncias, tá legal? Só usar o chat aí que eu leio. Na mediação, minha gente, o termo é para o uso dos meios de comunicação para transmitir uma mensagem. O que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, é mediação. A gente está fazendo uma prática espírita que faríamos no ambiente físico, presencialmente, do jeito extremamente parecido. Eu digo parecido porque aqui tem câmera, lá não precisa ter, né? Mas a condução é a mesma. A gente tem uma prece, tem recados, tem a abordagem do conteúdo e vida que segue, né? Não há nenhuma elaboração midiática no que a gente está fazendo aqui hoje, como ao longo de todas as quintas. A gente pode, às vezes, ter transmissões, inclusive de reuniões mediúnicas, que não são necessariamente mediatizadas. Falei do exemplo da missa. Quando simplesmente se transmite uma missa, né, mas a missa não mudou em nada, ela apenas está sendo transmitida, isso é mediação. O que a gente está fazendo aqui é mediação. Né? Grupos de estudo online são mediação. Percebe isso? Então, assim, não há nenhuma adaptação para o linguajar ou para as práticas, elas ganharem um contorno midiático. A gente está usando o ambiente das mídias para transmitir as mensagens. Então, isso é mediação. Tá? Então, veja, assim, são processos diferentes que a gente deve ficar atento, porque eles vão ter objetivos e vão ter modos diferentes, né? E convém a gente perguntar aquilo que a gente acha é o mais adequado para fazer no meio espírita. Então, é importante a gente fazer essa diferença aí. Não necessariamente, quando a gente usa o ambiente midiático, a gente está mediatizado,
muitas vezes a gente está só mediando mesmo. Tá legal? A mediatização vai promover essa mudança, então linguajar, o ambiente, tudo vai ganhar um contorno ali típico de um programa de auditório ou coisas do gênero. Tá? Então, são elementos para a gente perceber essas diferenças. Agora, quando a gente pensa em termos dessa mediatização, já dissemos, as religiões estão interagindo culturalmente em todas as instâncias da sociedade. Há interesses em fazer mediatização também, isso não é gratuito. Para isso, então, vamos discutir a noção de campo religioso. Próximo slide, por favor. Isso é muito importante quando a gente lê os teóricos da área da comunicação, né, como Pierre Bourdieu e outros, né, onde se cria um entendimento de campo de atividade. Tá? Aqui eu estou colocando campo religioso, mas essa definição vale para qualquer tipo de campo. Pode ser campo político, pode ser campo científico, artístico, filosófico, e por aí vai. Diversas instâncias sociais formam campos, tá? Que, em síntese, é a ideia de um espaço estruturado de relações no qual os agentes buscam um prêmio comum. Essa ideia de campo. Tá? A gente está particularizando aqui para campo religioso. Vamos lá. Quando a gente fala de agentes, no caso do campo religioso, nós estamos falando de quê, minha gente? As religiões, elas formalizam a procura pelo transcendente no ser humano. As religiões são invenções culturais. As religiões surgiram em algum momento da história. Muito para trás, é bem antigo. Né? Quando a gente pega civilizações antigas, a gente já vê organizações religiosas. Mas é uma invenção cultural, não existem desde sempre. Só que desde quando nós, enquanto humanidade, criamos as religiões, a gente começa a criar papéis distintos a serem exercidos nesse exercício de busca do sagrado. Né? Algumas pessoas, por exemplo, alguns agentes, são aqueles que vão ficar especificamente no campo doutrinário, vamos dizer assim, nas práticas doutrinárias. Vão trabalhar com os ensinamentos, com os conteúdos típicos daquela tradição religiosa. Outros vão lidar com questões mais burocráticas. Alguém tem que limpar o templo ou o centro espírita, alguém tem que ir lá e pagar as contas, alguém tem que registrar no cartório, sabe, essas coisas assim. Outros são seus frequentadores e por aí vai. Então, a gente percebe que há papéis e há considerações diferentes para as posições que as pessoas ocupam dentro de cada tradição. Então, esses agentes são pastores, são padres, bispos, bispas, são expositores espíritas, são médiuns. Todos esses são pessoas que são agentes do campo religioso. Então, a gente tem um campo religioso que vai pegar todas as religiões e não crenças dentro do Brasil, por exemplo, e a gente pode falar de campos dentro de cada tradição religiosa. Então, a gente tem o espiritismo participando do campo religioso brasileiro, em interação cultural incessante, mas nós temos também só o campo espírita. Porque dentro do campo espírita nós temos variedades e temos diferentes agentes também. Então nós teremos espíritas mais ortodoxos, teremos um espiritismo federativo, institucionalizado, nós teremos espíritas progressistas, teremos espíritas ligados à tradição de Ramatiz, teremos espíritas divaldistas, chiquistas, etc. São vários espiritismos, toda uma pluralidade. Temos todos os derivados do espiritismo kardecista, né? Continua sendo uma grande referência. E são diferentes agentes, palestrantes espíritas, médios, e têm poderes diferentes, né? Tem considerações diferentes. A gente percebe isso, por exemplo, se você fizer uma análise, um exame crítico de certos conteúdos, a depender de quem seja o sujeito dessa análise, a gente pode cair numa antipatia com o grande público, porque essa pessoa é um agente que tem muito mais consideração do que os outros, inclusive você, por exemplo, estiver fazendo essa análise. Então, é algo que pode acontecer. Então, são os diferentes agentes aí. Qual é esse prêmio em comum? Depende do campo que a gente está lidando. Se for o campo político, claramente o prêmio comum são os cargos de poder do executivo e do legislativo. Né? No ambiente religioso, muitas vezes o prêmio comum é conquistar mais fiéis, tá? Ter mais fiéis, que implica também em ter mais condições de determinar o que é correto do que é incorreto, quais são os livros sagrados, qual a interpretação adequada e por aí vai. Então, à medida que você vai ganhando
supremacia dentro desse campo, você passa a ditar as normas. Habitualmente, quem detém poder é mais conservador e quem é minoritário tende a ter pensamento mais disruptivo. Assim, faz parte desse jogo dentro dos campos. E isso acontece no campo religioso, e isso acontece dentro do campo espírita também, né, como todas as áreas de atividade humana. Então, muito interessante a gente observar isso. Nós estamos dentro de campo. E quando a gente discute o campo espírita propriamente dito, a mediatização da mediunidade é um fator relevante hoje para que as pessoas ganhem projeção e consigam colocar-se como as palavras de autoridade, as interpretações corretas, ou os conteúdos que vale a pena ser lidos, abraçados, as ideias que valem a pena ser abraçadas pelos outros. Percebe? O campo mediúnico brasileiro, antigamente, ele não era mediatizado. Então, era por outro modo em que acontecia essa ascensão de lideranças. Tá? Por exemplo, Chico Xavier, como é que ele consegue, né, ganhar o espaço mediúnico espírita? Eu não estou dizendo que ele era ambicioso, não, também, gente. É um processo que aconteceu nas próprias circunstâncias, tá? O Chico Xavier psicografou muitos livros que viraram referência. Então, esse é o processo que colocou ele numa posição de destaque. O Divaldo Franco tem as psicografias também, mas claramente o que fez a diferença para ele é a capacidade de oratória. E ele literalmente circulou o Brasil e o mundo, né? Então isso colocou ele nessa posição, além da obra que ele fundou, que é uma muito grande, essa coisa toda. Mas isso foi a construção do século passado, né? Hoje em dia, eu acho altamente improvável que alguém consiga realizar um processo semelhante de ganhar espaço no campo espírita mediúnico por grandes obras de caridade, porque hoje em dia é muito mais difícil de fazer, de sustentar, de manter, etc, etc. E não estou menosprezando o que fizeram antes. Atenção, são contextos diferentes, é isso que eu estou dizendo. Então não virá essa ascensão mediúnica dessas formas. Hoje em dia é a mediatização, que é a grande ferramenta que impulsiona, né, a autoridade mediúnica. Algumas pessoas isso acontece de modo natural, vamos dizer assim, no decorrer das suas atividades. Boa parte dessas pessoas não. Elas buscam a mediatização mediúnica justamente para adquirir poder dentro do campo espírita, que passa a determinar o que é certo e o que é errado, passa a ter mais pessoas que implicam em poder. E a gente pode parecer estar, poxa, mas estamos falando de espíritas e poder e tal. Sim, nós espíritas somos pessoas muito razoáveis, inclusive, não temos nada de especial em relação às pessoas ligadas a outros campos religiosos ou a não crença, somos pessoas comuns. Então é claro que há disputa de poder no meio espírita, e muitas vezes é uma disputa até sangrenta, né? Assim, pessoas fazem coisas e coisas, né? Então nós temos as nossas questões também, tá? Então é um modo como isso vai acontecer no meio espírita, de maneira muito forte, é a mediatização da mediunidade. Ela vai catapultar as pessoas. E quem está se mediatizando está entrando em choque com as vertentes mais tradicionais de mediunidade, que claramente começam a perder espaço discursivo. Vejam vocês que hoje em dia a gente tem a figura do influencer, né? Para todas as áreas humanas. No meio espírita é a mesma coisa, tem a figura do influencer. Essa figura não necessariamente é uma figura institucional. Temos até pessoas ligadas aos ambientes institucionais, mas boa parte não. Constrói a sua própria trajetória, mediatiza, muitas vezes tem um centro espírita até de suporte ali presencial, mas é a mediatização que leva essa pessoa. Então a gente vê essa disputa do poder na ascensão mediúnica no campo espírita brasileiro, muito ligado ao processo de mediatização. E dentro desse processo, claramente, a psicografia de cartas de pessoas queridas, falecidas, é um grande ativo que tem muito valor nessas disputas que a gente vê acontecer. Pois muito bem, a partir desse entendimento, vamos encerrar com 3 perguntas, que na verdade eu deveria dizer 3 questões, para a gente refletir, tomar as nossas decisões e fazer os nossos exames. Vamos ao próximo slide, por favor? Isso, na sequência. É o da pergunta 1, pode seguir para ele. Isso, muito obrigado. Vamos lá, minha gente. Primeira questão para a gente raciocinar. Em que medida uma instituição religiosa deve abrir mão de alguma de suas práticas para ter mais espaço na lógica de mídia? A gente pode substituir ali. Em que medida um centro espírita deve abrir mão de algumas de suas práticas para ter mais espaço na lógica de mídia? É uma questão que a gente tem que refletir.
É claro que eu acredito, é claro não, eu penso que a gente não deve, enquanto meio espírita, se abster do ambiente midiático digital. Mas eu penso que a gente deve refletir de que modos a gente quer participar desse ambiente digital. Se o nosso interesse for de mediatização, a gente corre alguns riscos, que é, mediatizar necessariamente alterar as práticas. Todas as práticas nós queremos mantê-las, ou algumas a gente abre mão para mediatizar, porque a gente considera que é um ponto negociável. A mediunidade é negociável? A mediunidade mediatizada é do nosso interesse ou não? Percebem? São essas perguntas que a gente tem que se fazer. Porque se a gente entender que não, a gente abre mão de algumas coisas. E essas algumas coisas têm a ver com chegar em mais pessoas, ter mais alcance. Imagino que vocês já devam ter reparado, né? A gente tem muito canal espírita no YouTube, por exemplo. Estou dando exemplo do YouTube, mas vale para TikTok, Instagram também. Se você vê quais são os canais que têm título de espírito, que abordam conteúdos espíritos, os que mais fazem sucesso, tem mais número de seguidores, de inscritos, de visualizações, de curtidas, são canais e vídeos que têm uma pegada mediatizada, geralmente sensacionalistas. Exemplos clássicos dessa mediatização mediúnica aí, né? Morre alguém famoso, não dá uma semana, o defunto nem esfriou, essas pessoas já trazem, asseguram trazer, né, alegam trazer informações desse espírito. O que está acontecendo, como que se adaptou, como que foi a morte, essa coisa toda. Invariavelmente, assim, é clássico, porque você caça-clique. Você sabe que a pessoa vai fazer isso. Isso acontece, inclusive, com pessoas do próprio meio espírita, né? Eu lembro da morte do Divaldo, que é um exemplo recente, Divaldo Pereira Franco, e que eu conversava num grupo de amigos, e a gente já tinha certeza, olha, quantos dias vai levar para que o primeiro picareta já venha colocar informações exclusivas do jeito? Não demora, vai aparecer, inevitavelmente. Então, assim, essa mediatização mediúnica, por exemplo, tem a ver com a morte de celebridades, ou de pessoas de interesse, ou de situações de comoção. Pode ver o caso da Boate Kiss, que é horroroso, tanto pelo que aconteceu lá, quanto pela repercussão do julgamento que se arrasta, uma injustiça desgraçada, e, em particular para nós, né, o comportamento de muitos espíritos foi pavoroso, assim, dizendo o que aconteceu, motivos, dizendo o que foi outras encarnações, é pavoroso. Cai um avião, que vira e mexe, cai, aí vem os espíritos dizer por que aconteceu, o que era a outra encarnação, como que foi o desencarne, é pavoroso. Por quê? É mediatização. Porque sabe que isso dá caça-clique. Quanto mais clique e visualização, minha gente, na internet significa mais dinheiro entrando, além de ampliar um público de influência, que as pessoas têm interesse. Então, isso é processo de mediatização. Então, as mortes de celebridades, ou de eventos que comovem a sociedade, não muito retorno. Discussões políticas, ao invés de assumir o seu partidarismo, enfie isso numa psicografia, diga que é a opinião dos espíritos, que aí a sua posição de médium ou de palestrante está disfarçada, mas é também mediatização ao mesmo tempo, porque quando você adere a certo campo político, e se ele for majoritário, você ganha mais ibope também, porque você está tentando se ligar com aquilo que é majoritário. Então, essa mediatização mediúnica via discussão política também tem grande efeito. Podem ver, vésperas de eleições ou tempos de crise, no Brasil isso é quase que comum. Vai sempre rolar psicografia, vai dizer que fulano foi Beltrano em reencarnação anterior, e todo o grupo que participa do colegiado político de fulano foram pessoas, sei lá, da República, do Império, aquela coisa toda. Tem gente que falsifica mensagem usando inteligência artificial generativa, grava com áudio, com aquelas vozes horrorosas, e joga e tal, e atacam certos grupos políticos. Então, assim, mediatização que se utiliza da política para fazer isso também. E terceiro ponto, regeneração. Regeneração planetária, transição planetária é o tema mais mediatizado na internet, disparado. A gente vê isso com bastante frequência. Que vai vir planeta chupão, aí tem médium que baixa ET, começa a falar mais de horas seguidas. É um circo midiático, porque aquilo dá um retorno muito grande.
As pessoas amam, adoram ver esse tipo de coisa. Então, são exemplos aí. E aí, a gente tem que pensar, é isso que a gente quer? A gente quer alcançar mais poder, a gente quer alcançar mais público, mediatizando? Mediatização vai se ligar à linguajar da mídia. Então, a gente vai adotar a linguajar sensacionalista para gerar, a gente vai criar, né, artes assim, espetaculares para chamar a atenção das pessoas só para ter o clique. São questões que a gente tem que pensar e responder, depende dos objetivos de cada um. Próximo slide, por favor. Segunda questão, a estrutura de uma celebração deve ser alterada para ficar mais adequada para a transmissão via TV ou internet? A gente pode mudar ali. A estrutura de uma reunião mediúnica deve ser alterada para ficar mais adequada para a transmissão via TV ou internet? Entende que eu dei um exemplo aí, comparei o comportamento, a reunião de Chico Xavier com o dos médiuns estrelas, os médiuns celebridades, alguns que a gente tem hoje em dia, que há vários médiuns, tem muito médium sério por aí, né? Esses médiuns mediatizados estão fazendo isso daí. Sabe o que é interessante? Né? Eu estava me lembrando de que Allan Kardec, obviamente, não conviveu com essas mídias. Mídia para Kardec é coisa impressa, né? Livro, etc. e tal. Né? A voz aqui mediúnica está me lembrando que isso tudo serve para monetizar canal, né? Espírito e tal. Aí você começa a fazer essas coisas. Allan Kardec, no livro dos médiuns, quem tiver interesse, lá no item 308, que é no capítulo que ele está discutindo charlatanismo e prestidigitação. É interessante, ele não está falando dessas mídias, ele nem conhecia isso, ele só conhecia jornal, né? Jornal e livro. Né? E olha só o que ele fala aqui no meio da discussão sobre charlatanismo. A faculdade medianímica, mesmo restrita nos limites das manifestações físicas, não foi dada para ostentá-la sobre os palcos. E alguém que pretenda ter as suas ordens de espíritos para exibi-los em público pode, com razão, ser suspeito de charlatanismo ou de prestidigitação mais ou menos hábil. Olha que interessante. Porque, minha gente, não tinha mídias na época de Kardec, mas já tinha espetáculo teatral. Tinham muitos ilusionistas que se apresentavam, e muitas pessoas que diziam ser médicos que criavam espetáculos, já na época de Kardec, antes dele até. Ele pega isso, Estados Unidos, a França, a Europa, já tinha isso, sempre teve. Ele já está chamando a atenção disso. Se mediunidade era questão de palco, eu preciso desconfiar do meio. Por quê? Na mediatização, como você tem que ter o linguajar, eu produto porque na mídia é assim que funciona, isso não vai colar com a mediunidade porque ninguém obriga os espíritos a se comunicarem. Os espíritos são livres. E mesmo que queiram se comunicar, você precisa de condições para ver o fenômeno mediúnico. E durante ali o evento midiático, não necessariamente a condição está garantida para o espírito se manifestar, se comunicar. Então não tem como garantir. Se não tem como garantir, montar espetáculo com a mediunidade é um passo largo para charlatanismo e prestidigitação. Além, claro, das questões éticas que a gente pode discutir. Queremos exercer uma mediunidade que esteja adequada para a transmissão à internet ou temos outros objetivos? Que a gente pode até transmitir, mas a gente pode mediar. Lembra da diferença que a gente fez? Podemos mediar algumas transmissões. Às vezes a gente acha interessante. Sei lá, às vezes é um documentário, às vezes é só mesmo um evento, onde tem ali uma série de comunicações, e a gente transmitir, ok, há objetivos nobres em mediar. Agora, se a gente mediatizar a mediunidade, a gente vai mudar a estrutura do fenômeno mediúnico, da reunião mediúnica, melhor dizendo, da sessão, para adaptar essa linguagem. É isso que a gente quer? A vantagem é chamar público, é espalhar. Mas a gente está disposto a ceder nessa mudança? Entende? Então, são questões que a gente tem que pensar. Eu não vou profetizar, não vou doutrinar para ninguém. Estou fazendo exame crítico, acho que a gente tem que pensar sobre isso. E, finalmente, nossa terceira e última questão, por favor, que é a seguinte: até que ponto as práticas religiosas mantêm suas características ao se relacionarem com as lógicas da mídia? Esse é um ponto que a gente deve pensar. Até que ponto mediunidade espírita vai ser mediunidade espírita se a gente mediatizá-la? Ela não vai virar circo de novo? Né? Não vai virar lá uma proibição atribuída a Moisés? Né? Não importa essa discussão histórica, mas tem lá idolatrar o bezerro de ouro, não tem essa coisa assim? Né? Então, o que a gente quer fazer em termos mediúnicos? Né? Até que ponto, né, a gente tem interesse? Se a gente abraçar a lógica da mídia, a gente vai ter que ceder. O que a gente quer ou não ceder? A gente acha importante? O que a gente acha negociável? O que a gente acha que pode ser adaptado e tudo bem?
Eu vejo muitos trabalhadores espíritas que produzem ótimos vídeos para a internet, né? Mas eles criam vídeos específicos ali, adaptam a linguajar, beleza, tá? Mas eu não vejo eles, por exemplo, na prática docente em si, mediatizarem. Eles não modificam isso daí, né? Então, são questões para a gente pensar. Voltando aos tempos de Kardec, porque a produção aqui nos bastidores mediúnica está frenética hoje, minha gente. Lembraram do caso do Ley-Marie, que foi preso por fazer fraude de mediunidade. Naquela época eles fizeram fraude com fotografias espíritas. Tem até um livro sobre isso, O Processo dos Espíritos, para quem tiver interesse. Obrigado pela lembrança. A gente tinha mídia, né? Fotografia. Ela não era extremamente popular igual é hoje, mas já existia ali pouco depois da época de Kardec, né? Preto e branco e tal, outras condições, mas tinha. Então nós tivemos espíritos que participaram e abraçaram fraudes de fotos que supostamente tinham encarnados e desencarnados, tá? Aconteceu isso. Boa lembrança do mentor espiritual aqui. Mas, gente, são algumas considerações e tal, tem uma parte mais teórica de comunicação, mas eu acho que vale a pena a gente abordar, porque o espiritismo é um campo também de comunicação humana, então acho muito interessante, é uma teoria que ajuda demais a gente a olhar para o campo espírita, entender o que está acontecendo e assumir a nossa posição, né? A mediatização tem essas características, né? Ela vai modificar a forma como a religião acontece. E a gente tem que pensar o que a gente acha que é viável alterar na prática espírita, ou se a gente não quer alterar nada, se a gente quer ficar na mediação e produção de conteúdo para o ambiente midiático. Essas são questões que a gente tem que pensar e decidir. Tem resposta pronta para isso. Mas mediatizar a mediunidade é um risco por motivos da própria natureza do fenômeno, quanto pelo paradigma ética espírita. Acho que essas são as questões que a gente deve levar em conta. No mais é isso, muito agradecido pela atenção de vocês, peço perdão se ficou um pouco confuso, mas se entenderam, ver de novo e tal, dê essa chance. Obrigado pela oportunidade de partilhar aqui as minhas reflexões. Esse é só o meu recorte. Convido você a ler mais, saiba mais, né? Não se contente apenas com o que eu coloquei aqui. Idelfa, muito obrigado pelo espaço, pela acolhida, pelo convite, uma satisfação. E desejo uma vida longa para o Cio da Gama, com muito trabalho, com esclarecimento, com muita mediunidade de qualidade. Forte abraço. Muito obrigada para todos nós, que você continue trazendo esses pontos muito importantes, porque realmente a gente vê que vão acontecendo coisas que nós, assim, mais antigos, às vezes nem compreendemos o que está se passando. Muita novidade, a comunicação avançou demais, não é, Gabriel? Então, você trouxe para nós assim, esses pontos de observações que são muito importantes para que a gente possa também procurar se atualizar o que vai acontecendo dentro dessa modernização, principalmente na nossa doutrina. Então, meu querido, a gente só tem que te agradecer. Ficamos honrados e aprendemos umas coisas importantíssimas aí com você. Tá bom, meu querido? Muito obrigada mesmo. Então, vamos chamar novamente nossos irmãos para juntos agora fazermos a nossa prece final. Mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, esse mestre amigo que tanto nos auxilia em todos os momentos com os seus ensinamentos, e vem a doutrina trazendo mais explicações para nós. Agradecemos o trabalho do nosso querido irmão Gabriel, que trouxe para nós essas observações que todos nós, os estudantes da doutrina espírita, devemos procurar também entender o que se passa com tanta modernização, mas que a gente vai aos poucos compreendendo. E agradecemos nossa mentora Zilda Gama, a esses bons espíritos que auxiliaram nosso irmão, que trouxe um trabalho
muito importante para todos nós. E vamos, Senhor, pedindo, estar sempre atentos, observando nossos atos, nossas ações, para que possamos humildemente acompanhar todos esses estudos que nos trazem o caminho certo para a nossa evolução. E assim agradecemos a Deus, a Jesus, e pedimos que nos abençoe, Senhor, para que continuemos na nossa estrada, percorrendo esses caminhos, sempre com fé e esperança em dias melhores. Senhor, fique conosco e abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, Gabriel, você receba esse nosso abraço com muito carinho e para uma próxima estar conosco novamente. Muito obrigada, querido. Boa noite. Tchau.